Aleluias, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos amados, criança, adolescente, papai, vovô, toda a família, todos os amigos, todos os irmãos, todo o povo de Deus. É para você, povo de Deus, que reconhece que tem um Criador, que tem um Pai, que é fiel, que é justo e no tempo certo dá tudo para nós, faz tudo por nós. É um juiz justo, é a justiça perfeita, incorruptível, infalível. É desse Deus que eu estou falando, que deu forma, formou o céu, formou terra, deu luz, permitiu também a noite. É desse nosso Criador, que deu-nos um fôlego de vida, por isso que eu estou aqui falando, você também pode falar, você pode ouvir, você pode se movimentar, porque é esse Deus que nos movimenta, é desse Deus que eu estou falando, amém? E a mensagem de Deus para nós está em Deuteronômio, nesse momento, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. E depois eu vou ler do 13 ao 16. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Veja que não é um dia só e não é uma hora só, todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, e sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Veja que não foi só no passado, é para nós sabermos no dia de hoje também. E Deus, ele fala aqui que ele não está falando com aquele povo que não viu nada. Está falando com o povo, nós, que vimos tudo isso, que sabemos através da palavra. Porque a fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Então, Deus, ele está falando que ele está falando com o povo, que sabe que tudo isso aconteceu. Que ele fez aquele exército dos egípcios, os seus cavalos, os carros, pararem para aquele Mar Vermelho se abrir, o povo dele avançar. É esse Deus que faz hoje em nossa vida também acontecer, né? O sobrenatural, aquilo que não compete a gente fazer, aquilo que a gente muitas vezes não sabe fazer e não tem força, não tem saída para a gente, mas Deus, ele, pela graça e a misericórdia, ele continua fazendo. Os feitos de Deus são sobrenaturais. Então, no versículo 13, ele diz, Deus, ele nos revela aqui acerca do benefício da obediência. Veja que se eu e você obedecermos a Deus, olha o que acontece. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra e o seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso cereal e o vosso mosto e o vosso azeite. Então tudo, né? A casa da gente farta, os celeiros da gente farto, a família da gente abençoada. E darei, no versículo 15, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás, até os nossos animais, toda a nossa casa terá benefício, será farto. No versículo 16, guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvie, servindo a outros deuses, e vos inclineis perante ele. Sabe por quê? Porque a ira do Senhor se acende contra vós
e feche ele os céus e não haja água, a terra não deu teu fruto, o cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Toda a promessa que Deus disse acima que Ele dá, se a gente inclinar o nosso coração para outros deuses, Ele também vai fechar. Então, está aqui a instrução do nosso Deus para que a gente não erre o caminho, para que a gente não erre a presença e para que a gente entenda que, como criatura, nós devemos obedecer ao Criador. Porque é o Criador que, quando eu e você sair desse mundo, ou um familiar nosso, a gente vai pedir para Ele, dar o descanso eterno. Todos nós sabemos que só Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida, e só Ele pode. Só Ele disse que foi preparar o lugar e que iria voltar para buscar. Então, só Ele que prometeu preparar o lugar e nos buscar para nos dar uma vida tranquila e eterna ao lado do Pai, na glória eterna. Então, ninguém pede a não ser a Jesus a eternidade. Ninguém pede o descanso eterno a não ser a Jesus. Então, todos nós sabemos que o único caminho, verdade e vida é Jesus. Assim como todos nós sabemos que o único que morreu numa cruz, sofrendo, foi Jesus. Então, não tem por que errar o caminho. Se a gente sabe que o único que morreu na cruz foi Jesus, para nos dar vida e vida em abundância, e a gente sabe que o único caminho, verdade e vida é Jesus. E a gente sabe que o único que prometeu preparar lugar e quando preparar voltar para nos buscar foi Jesus. Então, só Jesus basta. Amém? Glórias a Deus. Aleluias.